Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que você seja muito abençoada por Deus e que seja ainda mais abençoado com a leitura desse próximo conto, dessa próxima história que irei ler e que faz parte do livro Lendas do Povo de Deus, de Malbataan. Curta, compartilhe e comente aqui neste vídeo. Envie esse vídeo mesmo para alguém que também pode ser abençoado por Deus por essas leituras. Vamos à nossa próxima leitura da história do conto Nada Tens a Pedir. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano crescerá. Salmo do rei Davi. Vindo em sentido contrário ao nosso, aproximou-se um ancião que se arrastava penosamente apoiado em grosseiro bastão. Menos pelos andrajos que lhe cobriam o corpo do que pela fisionomia triste e abatida, podia o observador vulgar perceber que o pobre velho trazia sobre os ombros o peso de uma vida cheia de sofrimentos e desenganos. Sensível à angústia alheia, levei quase maquinalmente a mão à algibeira onde, pela graça de Deus, sempre encontrei uma moeda com que socorrer o infortúnio que esmolava nas vias públicas. O jovem David Cohn, que vinha a meu lado, ao dar tento no meu gesto, tocou-me de leve no braço e disse-me em voz baixa: "Não, meu caro Goin, não penses em dar do teu generoso óbolo a esse mal-aventurado ancião." A surpresa que me causou aquela estranha advertência não passou despercebida ao meu companheiro. Que motivo teria ele, afinal, para evitar que eu socorresse o trôpego e senil mendigo? Estaríamos acaso diante de um desses charlatães que se disfarçam com sórdidos andrajos para explorar a caridade pública? E no momento em que eu pretendia interrogá-lo sobre o caso, David Cohn tirou respeitosamente o chapéu e dirigiu em Yiddish ao esfarrapado desconhecido uma saudação solene, como se tivesse diante de si o grão-rabino ou um dos doutores da sinagoga. Pelas barbas de todos os profetas, aquele pobre diabo que acreditava ser um mísero pedinte era, por certo, um dos judeus mais ilustres da cidade. E enquanto o velho se afastava no seu andar pesado e caudicante, punha-me eu a meditar naquele mistério que lhe circundava a fantástica existência. Vivia na penúria e não podia valer-se da caridade alheia. "Adivinho e justifico a tua curiosidade", disse-me por fim o meu companheiro. "Queres com certeza saber quem é esse pobre velho, que eu acabo de saudar com tanto acatamento. Vou contar-te o que ouvi há 3 anos de um sábio talmudista." Dois meninos, Samuel e Natan, quando ainda frequentavam os bancos escolares ligados pelos laços da mais tenra amizade, fizeram um pacto solene. Aquele que se achasse algum dia em situação próspera seria obrigado a auxiliar o outro. Unidos assim por esse mútuo juramento, atiraram-se à luta incerta da vida. Amontoaram-se os dias, sucederam-se os meses e correram os anos. Natan, beneficiado por uma herança, estabeleceu-se no comércio e, bafejado por bons ventos, enriqueceu. Samuel, entretanto, não foi feliz. Tentou vários meios de vida, mas sem resultado. Os contratempos da má sorte pareciam não querer afastar-se da soleira da sua casa. Ocorreu a Samuel a aliança feita sob a égide do teto colegial, vindo-lhe a lembrança de pedir o auxílio do antigo condiscípulo que era, então, um dos mais fortes comerciantes da cidade. Com decepcionante espanto, ouviu de Natan a mais formal e impiedosa recusa. "Não me lembro de ter feito pacto algum contigo, e teria sido leviandade, se não estultícia, assumir tão estúpido compromisso que o mais rudimentar bom senso repele e anula. Certo estou de que essa invencionice não passa de um plano mal alinhavado com que pretendes extorquir-me algum dinheiro. Nesse ponto, porém, estás completamente iludida, não levas nem meio copeque." O procedimento desleal e egoísta de Natan abalou profundamente o espírito de Samuel. Jamais poderia ele imaginar que o seu amigo se houvesse daquele modo indigno e revoltante, negando com tamanho cinismo um ajuste feito sob a invocação do Eterno e transformado tão ingênuo o movimento de seu coração num propósito que só ditam caracteres denegridos pela baixeza e pela desonra. O destino encerra, porém, as sábias lições que Deus procura transmitir aos homens. Com o andar dos meses, modificou-se por completo a situação econômica dos dois amigos. Auxiliado por um sócio inteligente e dedicado, Samuel conseguiu realizar grandes negócios e ganhar muito dinheiro. Natan, em consequência de um naufrágio, ficou de um momento para outro atirado à mais completa miséria e crivado de dívidas. Lembrou-se, nessa conjuntura, do pacto firmado entre ele e Samuel e resolveu apelar para o amigo. Recebeu-o com simpatia o bom Samuel e disse logo: "Não poderia jamais esquecer, amigo Natan, o pacto que fizemos sob tão feliz inspiração. Asseguro-te que empregarei os maiores esforços e não medirei sacrifícios para auxiliar-te." E o generoso Samuel convidou Natan a vir com a família, hospedar-se em sua casa durante aquele período de crise. Certo dia, com aceso interesse, Natan procurou Samuel.
Apresentou-se-me esplêndida oportunidade e quero valer-me dela. Preciso de 80 rublos para uma transação urgente. Podes emprestar-me essa quantia? Com o maior prazer, aqueceu Samuel, com afável serenidade. E Natan prontamente obteve do prestimoso amigo o dinheiro de que precisava. 10 anos depois, o quadro da vida de ambos sofria nova e radical transformação. Impelido por uma aragem de sorte, tornara-se Natan um dos mais ricos banqueiros da Polônia, e Samuel, tendo fracassado em várias empresas, achava-se novamente a braços com a mais negra miséria. E o pobre Samuel pensou: desta vez Natan não deixará de auxiliar-me, pois já teve ocasião de valer-se do pacto que existe entre nós. Depois de várias tentativas malogradas, conseguiu afinal chegar à presença do próspero banqueiro. Ao ouvir falar do pacto, Natan, amordaçando pela segunda vez a consciência, atirou à cara do amigo, estrepitosa e humilhante gargalhada. Já não é nova essa léria, meu velho. Voltas a esse plano idiota de obter dinheiro, pacto, forte asneira. Como poderia eu comprometer o meu futuro com um pacto dessa natureza? Julgas-me, então, algum imbecil disposto a emprestar dinheiro a negociantes falidos e arruinados? Samuel, ao perceber que Natan se fazia de esquecido, cortou-lhe o aranzel, dizendo-lhe num desabafo: já que a tua memória é fraca, e mais fraca a tua dignidade para conservares os compromissos e as dívidas de honra, vê se te lembras, ao menos, de que me deves a quantia de 80 rublos, que de minhas mãos recebeste, a título de empréstimo, quando vivias às minhas custas, com tua família em minha casa. Estás delirando, Samuel, atalhou Natan, com um sorriso amarelo nos lábios, sacudindo os ombros enfadado. Quem poderá crer que um banqueiro milionário haja recebido dinheiro emprestado de um pobre diabo como tu? É de assombrar a pieguice da ideia. Peço-te que não me apareças mais, pois não disponho de tempo a perder com conversa fiada. Tão abalado ficou Samuel com a infame conduta de Natan, que adoeceu gravemente e ao cabo de poucos dias a morte vinha buscá-lo. Como se o quisesse livrar dos grandes desgostos e amarguras que lhe acabrunhavam a existência. A alma de Samuel, reza a lenda, levada para o céu, foi ter a presença do profeta Elias. Samuel, proferiu o profeta, foste sempre na vida um homem justo e bom. Cabe-te, pois, pela vontade do Eterno, uma recompensa no céu. Podes formular, se quiseres, o pedido de algum bem a ser realizado no mundo, entre os seus amigos e parentes. Fala, Samuel, e o Eterno ouvirá a tua voz. Surpreendido por aquelas palavras, respondeu Samuel numa inflexão alta e resoluta: Senhor, eu nada fiz para merecer tão grande recompensa da misericórdia do santo. Julgo, entretanto, que me ocorre o dever de aproveitar a oportunidade que me ofereceis para salvar um amigo que deixei na terra. Esse amigo chama-se Natan. Foi mau e ingrato para comigo e estará com certeza condenado ao eterno castigo nos abismos do inferno. Desejo, pois, voltar ao mundo sob a forma de um mendigo, para reaver de Natan uma quantia que me é devida. Quero receber a dívida copec por copec. Certo estou de que Natan, em se lhe oferecendo o ensejo, se desobrigará de um compromisso sagrado, penitenciando-se para assim poder alcançar a salvação. Retorquiu o profeta Elias com precipitada vivacidade. Se é para cobrar uma dívida de honra, é inútil a tua volta ao mundo. Farei com que teu filho mais velho, que vive modestamente, fique reduzido à miséria e vá esmolar todos os dias à porta da casa de Natan. Senhor, descortou Samuel, estou apercebido de valor para sofrer todas as angústias, mas não tenho coragem suficiente para ver aflito um filho amado. Deixa-me, Senhor, voltar ao mundo para salvar o amigo. E Samuel, atendido em seu desejo, tornou à paragem dos mortais, no corpo de um mendigo. Um dia achava-se Natan absorvido em seus múltiplos negócios bancários quando ouviu intensa bulha no corredor que conduzia à escada principal. Chamou um dos empregados e interrogou sobre o que se passava. É um pobre que veio pedir uma esmola, explicou o interpelado. Quisemos dar-lhe 2 copeques, mas ele não aceitou. Disse que não se retira da porta do banco enquanto não receber uma esmola das mãos do próprio chefe Natan. Pelo que vejo, considerou o banqueiro, temos hoje como novidade um mendigo, impertinente, ousado e caprichoso. Cada doido com a sua mania. Se Samuel já não tivesse morrido há tanto tempo, eu juraria que era ele que vinha importunar-me outra vez com o tal pacto. E depois de meditar um instante, ordenou a um de seus auxiliares, manda vir imediatamente o tal mendigo até aqui. Momentos depois, o mísero pedinte foi levado à presença do milionário. Que desejas de mim, meu velho? Perguntou Natan, emprestando à voz metálica um tom maldoso de ironia e sarcasmo. Quero apenas, senhor, receber de vossas mãos a esmola de 1 copeque e virei aqui, se permitirdes todos os dias. Esta é de se lhe tirar o chapéu. Não faltava mais nada. Julgas então, miserável,
que eu disponho de tempo suficiente para atender a tipos da sua espécie? Pensas porventura que eu vou interromper os meus negócios e lucubrações para dar esmolas aos sujos que aqui vêm mendigar? E ajuntou irado, aflautando a voz: Querias receber uma esmola de minhas mãos? Pois bem, vais, recebe-la, não de minhas mãos, mas de meus pés. E puxando o velho pela gola do esfarrapado gibão, levou-o até o alto da escada e atirou-o brutalmente pelos degraus abaixo, imprimindo-lhe violento pontapé. O mendigo, gravemente ferido, em consequência da queda, poucos dias depois falecia. Algum tempo havia decorrido quando chegou ao conhecimento de Natã, que se achava na cidade, o famoso Rabi Baal Shem, que realizava surpreendentes milagres e lia o destino dos homens. Natã, interessado em conhecer o sábio Rabi, foi procurá-lo. No momento em que o banqueiro chegou, proferiu o santo a prece que se denomina Shimesh. Essa prece, como é notório, não pode ser interrompida, razão porque o poderoso Natã foi obrigado a esperar que Baal Shem chegasse ao fim do capítulo. Que desejas de mim, meu filho? Inquiriu o bondoso Rabi. Que tens a pedir? Natã, orgulhoso e descrente, emendou com arrogância. Senhor, eu nada tenho a pedir. Sou rico, poderoso e sinto-me bem na vida. Todos os meus desejos estão satisfeitos. Aqui vim unicamente para conhecer-vos e trazer alguns rublos para os vossos pobres. Se assim é, meu filho, condescendeu o Rabi em tom displicente, sem lhe largar os olhos. Escuta com paciência o que vou te dizer. Baal Shem, inspirado por Deus, contou ao milionário a história do pacto com todos os pormenores, até a morte de Samuel, sob o disfarce de um mendigo no hospital. À proporção que se desenrolava a narrativa, um terror indefinível apoderava-se de Natã. Tremia-lhe o corpo como se o tivessem invadido repentinamente as mais perniciosas sezões, enquanto o rosto espavorido se lhe tornava lívido como de um cadáver. Passava e repassava a mão pela cabeleira grisalha, empastada de suor. Percebeu que o Rabi, senhor de todos os segredos, desfiava as baixezas, pecados e ingratidões de sua vida. E o Rabi, ao concluir a narrativa, percebendo o efeito de suas palavras, voltou a perguntar-lhe, com ironia patente na expressão: Então, meu filho, continuas na ilusão de que nada tens a pedir? Ao deixar a presença do milagroso Baal Shem, Natã estava completamente mudado. Vendeu tudo o que possuía, distribuiu todos os seus bens pelos pobres e partiu pelo mundo, a socorrer os infelizes e a praticar o bem. Tornou-se um justo. O sacrifício de Samuel não fora inútil. Natã encontrara no arrependimento o caminho da eterna salvação. Posso concluir, ó meu caro Goim? Posso concluir? Este velho andrajoso, cujo aspecto infundia lástima e que há pouco cruzou o nosso caminho, era exatamente Natã, aquele que fora outrora o mais temido dos banqueiros judeus. Bem dizia Hillel, o santo: por mais rico, por mais poderoso, por mais forte e mais feliz que seja o homem, terá sempre 100.000 coisas a pedir a Deus. Sholem Aleichem. Essa história curiosa, eivada de costumes, lendas e teologia judaica, vem nos ensinar um preceito simples, o preceito de que sempre precisaremos do Senhor. Sempre precisaremos de Deus, não importa aquilo que já temos. Também não importa aquilo que não temos ou que achamos que temos, sempre precisaremos de Deus. Para tudo e para qualquer coisa, precisaremos de Deus. Ainda que tenhamos saúde física, precisamos de Deus para respirar, para estarmos vivos. Ainda que estejamos felizes e satisfeitos em nossa alma, precisamos de Deus. Ainda que tenhamos a certeza da nossa salvação, precisamos de Deus. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos ser, e não temos salvação, apesar de quaisquer coisas que possamos fazer ou ter. Que Ele nunca te falte, que a presença do Eterno nunca falte na sua vida e na sua casa. Deus te abençoe e até a próxima leitura.